E aí galera do Binance Investments, hoje vai ser um vídeo para falar sobre Banco Central, o que é, para que ele serve e um pouquinho da minha opinião sobre as suas picuinhas. Basicamente, o Banco Central é uma entidade que pode ser tanto independente ou não do Estado, que ele vai ser o responsável por cuidar da política monetária do país. O que é a política monetária do país? Basicamente é uma política que vai definir se a economia precisa de incentivos ou se ela precisa diminuir um pouco o ritmo, então vai tentar controlar, né, como se isso fosse possível, vai tentar controlar essa dinâmica do mercado e basicamente dar umas canetadinhas aqui e ali para tentar controlar a economia nesse quesito. As duas ferramentas principais que ele pode usar algumas outras, tá? Mas as principais são só duas, que são as que têm mais eficácia direta na economia. Ele pode basicamente imprimir mais dinheiro, essa é uma das funções do Banco Central, e ir lá e falar, putz, tá faltando dinheiro para pagar as contas, hein, bicho, então vamos imprimir esta Ou ele pode ir lá e abaixar ou aumentar a taxa de juros. Isso pode ficar para um outro vídeo para comentar sobre o que exatamente é a taxa de juros, mas basicamente assim, se o Banco Central diminui a taxa de juros, ele quer que a economia se acelere, porque com a taxa de juros mais baixa fica mais fácil você pegar empréstimos e abrir uma empresa, alavancar a sua empresa que já existe e tal. E se ele aumenta a taxa de juros, ele quer que a economia dê uma parada que ele acha que está demais, de certa forma. Então, basicamente é isso. O Banco Central é um órgão que vai controlar essa política monetária. Mas, como o mundo não é para otários, não é exatamente assim e que as coisas funcionam. E eu gostaria de argumentar aqui um pouco sobre por que o Banco Central, ele ao tentar controlar a economia, ele acaba todo o processo e acaba criando, de certa forma, talvez até algumas bolhas. Eu acredito, pessoalmente, que a taxa de juros deveria ser definida por oferta e demanda, basicamente. Então, se tem mais pessoas pegando dinheiro, então o custo desse dinheiro tem que ser maior. E se tem menos pessoas pegando dinheiro, o custo dele tem que ser menor. Uma lógica de escassez, né? Só para ficar mais claro, o diamante é caro porque ele é escasso. O ouro é um pouco mais barato porque ele é menos escasso que o diamante. Então, é basicamente um jogo de escassez aí que rola. E eu acho que isso deveria ser aplicado à taxa de juros também. Mas isso não é o que acontece. Por questões de bugou o vídeo, eu vou concluir essa explanação via áudio aqui. E fiquem vendo aí essas imagens de pessoas bonitas, que nada mais são do que os presidentes dos principais bancos centrais aí ao redor do mundo. Basicamente o que o Banco Central faz, como eu havia dito ali atrás, ele não necessariamente respeita parâmetros técnicos, né, que ele mesmo impôs a si mesmo, né, de certa forma. Ele não necessariamente respeita esses parâmetros. O que rola muitas vezes, e isso a gente vê ao redor do mundo, é que ele basicamente toma uma decisão baseada em pressões políticas. E o político que consegue mais botar pressão no Banco Central é o presidente do país, o presidente da nação, né? E pode ser, enfim, de qualquer país que a gente for falar, isso é um fenômeno que acontece. O presidente pressiona o Banco Central e o Banco Central acaba fazendo o que ele quer. Então, é sempre uma discussão assim sobre se os bancos centrais são realmente autônomos, né? Se eles são realmente independentes ou não. Mas, de maneira geral, é isso. Eles não necessariamente respeitam o que a economia, de certa forma, está dizendo para eles. E simplesmente respeitam uma pressão externa de algum político sobre o que deve acontecer com a economia, né? Enfim, de maneira geral, é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem no gostei. Se inscrevam no canal aí, comentem alguma coisa. Compartilhem com os amigos. E é nóis. Até o próximo vídeo.